O manuscrito de Voynich é um livro provavelmente escrito na Itália, cujo conteúdo deixa pesquisadores intrigados em relação a ele. Certamente, esse manuscrito é considerado um dos mais raros e misteriosos documentos que já existiu. Ele é destaque por ser um dos piores desafios no quesito decifrar o código. O manuscrito de Voynich deve sua denominação a Wilfrid Michael Voynich, um americano de ascendência polonesa, mercador de livros, que adquiriu o livro no Colégio Jesuíta de Villa Mondragone em Frascati, em 1912. Os jesuítas precisavam de fundos para restaurar a vila, e venderam 30 volumes da sua biblioteca, que era formada por volumes do Colégio Romano que tinham sido transportados ao Colégio de Mondragone, junto com a Biblioteca Geral dos Jesuítas, para evitar sua expropriação pelo novo Reino de Itália. Entre esses livros estava o misterioso manuscrito. Com o livro, Voynich encontrou uma carta do reitor da Universidade de Praga, com a qual enviava o livro a Roma, a um amigo polígrafo para que o decifrasse. Na carta, o reitor declarava ter herdado o manuscrito medieval de um amigo seu, e que seu dono anterior, o imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano, o adquiriu por 600 ducados, cifra muito elevada, acreditando que se tratasse de algo escrito por Roger Bacon. São 240 páginas indecifráveis, escritas em pergaminhos feitos de pele de bezerro. Porém, alguns estudiosos afirmam que o livro original teria por volta de 272 páginas. Mede 23,5 por 16,2 centímetros, com 5 de espessura. Contém centenas de desenhos e 37.919 palavras com 25 letras ou caracteres distintos, mas carece de autor, título, data e capítulos. As análises realizadas com carbono 14 permitiram datar a elaboração do pergaminho, tendo sido feito entre os anos de 1404 e 1434. A letra é do tipo cursivo humanístico, com caracteres latinos. O livro faz muitas referências a plantas e elementos botânicos. Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, já descobriram que parte das ilustrações presentes no manuscrito foram feitos usando frutas, nozes, ovos e vinhos. Uma pesquisadora especialista em plantas afirma que os elementos de flora e fauna retratadas no documento parecem ser da região do Mediterrâneo. Estudiosos já identificaram que o livro é dividido por seções. Há parte sobre ervas, outras sobre elementos medicinais e até desenhos de estrelas. Embora os mistérios, é provável que o objeto verse sobre medicina, mas de uma forma velada para evitar a perseguição da Igreja. Na Idade Média, não havia um pensamento coletivo que dividisse o lado espiritual da área da saúde. Os dois assuntos eram abordados quase que como um só. Se você ficasse doente, talvez fosse uma mensagem de forças divinas indicando seu pecado ou sua má conduta nos caminhos da vida. A língua usada no livro é uma das maiores questões e estudiosos se dividem entre algumas teorias mais prováveis. De um lado, acredita-se que o manuscrito não possui qualquer significado aparente, ainda que sejam páginas e mais páginas de textos. Segundo outro ponto de vista, o livro, na verdade, é composto por códigos que ainda não foram decifrados. Nesse sentido, vários alfabetos foram criados a fim de traduzir a linguagem usada na obra, mas nenhum foi completo, desde 1940. Outro mistério presente no livro são as ilustrações feitas à mão. Com uma caneta de pena e tintas coloridas, o autor anônimo criou diversas gravuras que se dividem entre temas como astronomia, cosmologia, anatomia, medicina, gastronomia e herbologia. Diferentes de tudo que já se viu, os desenhos aparentemente traduzem o livro como uma forma de enciclopédia da medicina medieval. De todas as páginas presentes na obra, apenas 5 delas não contam com qualquer ilustração. Ao longo dos anos, diversos estudiosos afirmaram ter decifrado o livro. O mais recente deles foi o linguista Gerard Cheshire, da Universidade de Bristol. Em 2019, ele publicou um artigo afirmando que o idioma utilizado na obra era o proto-românico. Segundo o acadêmico, o livro teria sido escrito com essa linguagem porque, na época, o latim era restrito às pessoas da igreja, da realeza ou do governo. Dessa forma, o manuscrito seria o único documento redigido dessa forma encontrado até hoje.
Alguns especialistas acreditam que o proto-românico tenha sido um dialeto da região que mais tarde teria influenciado línguas como espanhol, francês e italiano. Mas outros estudiosos contestam esse estudo e dizem que as afirmações de Gerhard não fazem sentido. O fato é que o Voynich não tem tradução em nenhum idioma conhecido, nem se descobriu uma chave que torne possível a sua compreensão, se é que existe. Além disso, a disposição da escrita não segue as normas pelas quais se rege a estrutura semântica de qualquer idioma. Há muitas palavras que são repetidas, chegando por vezes a 3 vezes na mesma linha e 15 na mesma página. Em contrapartida, algumas normas formais são respeitadas, a exemplo de estar escrito da esquerda para a direita, embora não tenha sinais de pontuação. Alguns parágrafos são precedidos de estrelas e asteriscos. Uma curiosidade é que os nazistas e criptógrafos, durante a Segunda Guerra Mundial, tentaram decifrar o código daquele livro. Talvez o maior mistério gráfico que nos apresenta seja o fato de ter sido escrito por uma só mão, com traço fluido e seguro, letras homogêneas e regulares, sem um erro, algo extraordinário no manuscrito. Será que teria sido escrito usando um modelo ou um sistema de matrizes para desenhar letras e palavras? É possível que o enigma nunca venha a ser resolvido.